celebramos amanhã a festa de São João Maria Vianney, que antecipamos para a noite de hoje, já que amanhã teremos o 18º domingo do tempo comum. São João Maria Vianney foi declarado pelo Papa Pio XI, no ato de sua canonização, como modelo para todos os que possuem cura de almas, ou seja, todos os pastores da igreja, párocos, reitores, vigários, enfim, todos aqueles que desempenham o ministério de cuidar das almas. Por quê? Por causa da sua vida. São João Maria Vianney foi um homem que, em toda a sua simplicidade, foi usado por Deus como um instrumento para mostrar à igreja como se deveria exercer o ministério sacerdotal neste mundo totalmente agitado por revoluções. Ele descobre a sua vocação num período difícil. Todos nós sabemos que a Revolução Francesa foi uma verdadeira tragédia, diferentemente do que dizem os livros de história. Uma tragédia completamente banhada de sangue. Quando os revolucionários quiseram se separar da igreja e criar uma igreja nacional em França, muitos sacerdotes e bispos se recusaram e, com o ímpeto de uma igualdade irracional, que já não admitia que houvesse classes diferentes de homens, tantos santos, simplesmente católicos piedosos, pais de família, mães de família, jovens, religiosas, padres, bispos, foram guilhotinados. Simplesmente perderam a sua cabeça. Passado o terror da Revolução Francesa, começou o período napoleônico, e com o período napoleônico, uma grande mundanização do que restou da igreja e da sociedade como um todo. Napoleão fingia proteger a igreja, mas, na verdade, o que ele fazia era o mesmo que a Revolução Francesa, com métodos opostos. E conseguiu criar um ambiente de verdadeira mundanização. A sociedade estava pervertida, por todos os lados haviam festas e bailes, e em que se permitiam todas as licenciosidades que hoje nós vemos, por exemplo, numa balada, era o equivalente da época. Muito alcoolismo, dessacralização generalizada, já não se guardava mais o domingo. Povos inteiros de aldeias já não frequentavam sacramentos. E foi aí que esse homenzinho, pobre, filho de agricultores, não muito dotado humanamente, de fato ele não era muito inteligente, ele não era uma pessoa refinada, um homenzinho simples. Graças ao seu pároco, o padre Belley, um excelente sacerdote, que durante os tempos da perseguição celebrava clandestinamente missas às quais ajudava
o jovenzinho João Batista Maria Vianney, descobre a beleza do sacerdócio e quer se entregar a Deus. Não procura nada de extraordinário, vai à sua diocese. Formação difícil. Havia muita dificuldade no clero de então. A França estava realmente castigada. E ele, com sua dificuldade para aprender a língua latina, foi, por vezes, ameaçado de sair do seminário. Os superiores queriam, de repente, mandá-lo embora, mas, por fim, o bispo disse que, bom, mal ele não fará. É um homem piedoso, devoto, vamos ordenar e mal ele não fará. Foi vigário de alguns lugares e depois recebeu a sua paróquia. Numa vilazinha perdida, dentro da França, completamente numa região que até hoje é difícil de chegar. Até hoje não tem, por exemplo, trem que chegue ali. É um lugar realmente distante. Mas ali ele chega e começa o seu ministério. Começa o seu ministério com um verdadeiro amor. Não é algo que vem do homem, é uma operação sobrenatural da graça. Por quê? De um lado, ele, com uma bondade imensa, um coração de pai, mas ao mesmo tempo com a santidade de um anjo, resplandecia pelo seu modo de ser. As pessoas contam que São João Maria Vianney era tão magrinho, parecia que ia se quebrar. Tinha a cabeça um pouco grande, com a bochecha enterrada para dentro, se viam os ossos. Mas é como se de um esqueleto brotassem olhos grandes e azuis que pareciam pedras preciosas. E naqueles olhos se derramava uma bondade sobrenatural. Uma bondade que não podia vir de homem algum, nem dele mesmo. Falava baixinho. Na época não havia microfone. Quase ninguém conseguia escutá-lo. Mais de uma vez as pessoas foram até lá para zombar dele, mas se convertiam. Certa vez um ateu muito famoso foi lá para ridicularizá-lo, uma vez que era um padrezinho da roça, camponês, inculto, e saiu de lá convertido. Ele não entendeu uma palavra do sermão de São João Maria Vianney. E alguém lhe perguntou, por que você se converteu? Ele disse, porque eu vi Deus num homem. Ele via aquele padrezinho, fraco, magrinho, falando baixinho, com aqueles olhos, e com aquele jeito, aquele porte de bondade que toca o coração de qualquer um. Por detrás de tanta fragilidade física, se escondia uma fortaleza que é sobrenatural, é virtude heróica, só Deus pode produzir. Um dos seus biógrafos, o Henri Guéon, diz: a 1h da madrugada, ele reza sua oração na igreja. Confessa as mulheres até às 6 da manhã. Às 6 celebra sua missa, depois faz sua ação de graças, em seguida coloca-se à disposição dos fiéis para abençoar imagens e distribuir conselhos. Por volta das 8,
A pedido das senhoras da Providência, que era um orfanato que ele havia aberto para ajudar as meninas a não se perderem, permite-se beber com elas meio copo de leite sem pão. Como elas também precisam de conselhos, às 8h30 ele está de volta e atende os homens da sacristia. Às 10, interrompe as confissões para render homenagem ao bom Deus, recitando as horas menores do breviário. E então volta a confessar por um tempo. Às 11, retorna à Providência, ao orfanato, para ensinar o catecismo às crianças, especialmente às suas orfanzinhas e a muitas pessoas mais velhas. Ao meio-dia, reza o Ângelus e retorna à casa paroquial para almoçar. Leva um longo quarto de hora para atravessar a praça, porque a multidão se aglomera. Novamente é preciso aconselhar e abençoar. Come de pé, rapidamente, nem sempre em silêncio, pois seus familiares aproveitam os momentos das refeições para lhe confidenciar suas misérias e pedir-lhe conselho. De tal modo, ao 12h30 tem que visitar seus enfermos, sempre escoltado pela multidão, que nunca lhe cansa de interrogar. Mal retorna à igreja, se debruça sobre o seu breviário, o tempo justo para ler vésperas e completas. Mas, assim que fecha o livro, volta imediatamente ao confessionário. As mulheres o retêm até às 5h. Depois atende os homens, que o retêm até às 8h. Finalmente sobe ao púlpito para fazer a oração da tarde e o rosário à Imaculada Conceição. Depois de uma tarefa tão longa e penosa, vocês acham que ele vai jantar e se deitar imediatamente? Não. Aliás, nem é muito certo que jante. Tem que receber certo número de almas delicadas, difíceis de convencer ou de dirigir. Também tem que terminar o seu breviário. Reza, matinas e laudes, o trecho mais longo. Isso lhe ocupa até às 10h, pelo menos. Não é raro que retorne à igreja para continuar confessando e que não saia de lá até 00h. Então se deita. Mas sua noite será curta. Sua nova jornada, como a anterior, começa 1h. Façam vocês as contas que quiserem. O padre Vianney trabalha pelo menos 20 horas, passa 15 ou 16 horas, e às vezes mais no confessionário, seja na capela de São João Batista, na caixa gradeada onde ouve os penitentes, seja na cadeira de madeira dura da sacristia, onde recebe os penitentes. Esteve sozinho com Deus 2 horas em oração, mas sempre está com Deus. Esse regime de vida durará 30 anos. Humanamente, é impossível que uma pessoa passe 30 anos vivendo isso. Vejam, é isso que na Igreja Católica se chama de virtudes heróicas. E que você olha e sabe que aquilo não pode vir do homem, aquilo é de Deus. Só Deus pode fazer isso. Qualquer médico hoje em dia diria, não, essa pessoa com certeza não duraria nem 5 anos com esse ritmo de vida, mal come, não dorme, passa o dia inteiro ouvindo gente. Pois é. São João Maria Vianney, portanto, foi usado por Deus para mostrar, durante o século XIX, uma verdade que era muito necessária de ser lembrada naquele momento até os dias de hoje. A verdadeira força do apostolado nasce na alma. Nasce da união com Deus, que nós obtemos pela oração e pelos sacramentos.
O apostolado, a pastoral, é apenas um efeito do transbordamento da nossa vida interior. Se nós estamos realmente enraizados em Deus. Ou seja, São João Maria Vianney, com todas as suas fragilidades, tanto físicas quanto intelectuais, sacudiu a França, sacudiu a Europa no seu tempo. Foi um farol de luz que iluminou a sua geração, causou uma influência nas almas que ninguém conseguiu contornar, mas ele converteu realmente a sua paróquia, a tal ponto que em Ars, 100% dos fiéis assistiam à missa, e se confessavam, e comungavam, e faziam oração, e levavam uma vida piedosa, 100%. Por quê? Ali estava um homem eloquente, estava um sacerdote cheio de dotes, de qualidades humanas? Não, porque estava ali um santo. Um homem cuja bondade era um reflexo da bondade de Deus, que é a antítese do espírito revolucionário. O espírito revolucionário é um espírito ruim, ele é cheio de raiva, tem um amor seletivo, tem uma indulgência com o pecado, com aquilo que avilta o ser humano, que envilece. O espírito revolucionário é cheio de ruindade, de maldade, é orgulhoso, gosta do pior, tem simpatia por aquilo que é baixo e não consegue amar nem admirar o que é sublime, o que é angélico, o que é delicado, o que é puro. É todo o oposto da bondade pura de Deus, daquela alma dócil, boa, gentil, caridosa, que todo cristão é chamado a ser. Isso tudo, esse colosso de bondade e de caridade, resplandeceu na alma de um padre diocesano, assim como eu e como tantos colegas do clero diocesano que somos na igreja os peões. Nós somos os que estão na frente de luta, na parte mais baixa. Somos os operários, somos os lavradores, aqueles que estão realmente no chão, procurando dar a vida pela salvação das almas. Essa vocação é uma vocação muito bonita, mas não é a vocação para quem queira se projetar vaidosamente, e sim apenas vocação de quem queira se enterrar no amor caridoso de Cristo, que se desviveu por nós, que continua desvivendo-se através da vocação de cada sacerdote. Quer num recanto escondido, quer num grande centro, quer perdido nos campos, nos interiores, ou exposto aos grandes desafios urbanos, cada sacerdote só faz aquilo que lhe mandaram fazer. É apenas um operário. Um peão que pega a sua vassoura para varrer o chão, que se coloca a serviço de Deus e da igreja para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor suscite vocações verdadeiras, vocações humildes, vocações generosas, vocações de quem amem efetivamente a igreja com uma caridade sobrenatural, não com um tipo de
mexe ativista, que não passa de chacoalhar de latas e que não tem efeito, não converte ninguém, não transforma. Oremos por todos os sacerdócios do mundo, para que, a exemplo de São João Maria Vianney, sejam empapados na bondade de Deus, totalmente absorvidos pela caridade do coração sacerdotal de Cristo, para que assim a Santa Igreja, mesmo nesses períodos tão revolucionários em que nós vivemos, de tanto pecado, de tanta desonra, possa ainda continuar o seu ofício de salvar almas, para que assim a redenção do Senhor não se perca pela negligência dos pregadores.